Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 25, é o texto em que nós iremos meditar. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, epígrafe, o cabeçalho, está escrito: sermão profético, continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saímos ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade, vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quero convidar você a fazer uma rápida oração. Senhor, que nessa noite a Tua palavra seja profecia em nossas vidas, que o Senhor possa nos edificar, nos consolar, nos exortar para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, diante deste texto, eu quero trazer essa noite uma mensagem subordinada ao tema uma exortação à vigilância. Quando nós analisamos esse texto, esta parábola conhecida, intitulada como a parábola das 10 virgens, a parábola das 10 virgens faz parte do sermão escatológico que Jesus começa no capítulo 24. Quando Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam de Jesus e querem saber quando sucederia o fim dos tempos. E Jesus então começa a falar sobre o seu segundo advento, sobre a sua segunda vinda. E no decorrer deste sermão escatológico, agora Jesus vai usar como ilustração a figura de 10 virgens. E a ênfase deste texto recai sobre a palavra vigilância. A palavra vigiai aparece 61 vezes nas Escrituras. E todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra vigiai, essa palavra nos confronta a vivermos uma vida separada para Deus, a vivermos uma vida de santidade, em santificação. Esta palavra nos confronta a sermos sóbrios. Isso significa que nós devemos estar alertas, vigilantes, uma vez que não sabemos o dia, uma vez que não sabemos a hora em que o Filho do Homem virá. Mas uma coisa temos em nosso coração a certeza, e guardamos em nosso coração a convicção que Ele virá. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. Tudo aquilo que Jesus proferiu há 2000 anos atrás, todas as promessas, inclusive a mais importante de todas as promessas,
que é o arrebatamento da igreja, nós temos convicção e nós devemos nutrir nosso coração a alegria, que nós contemplaremos a face do noivo a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer momento. Quando Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens ou 10 damas de honra que eram convidadas para participar de um casamento, é necessário entendermos que Jesus está falando primeiramente para os judeus. Primeiramente, ele veio para os que eram seus, ele veio para os judeus. E quando Jesus então usa como ilustração o casamento, as 10 virgens, falando sobre o casamento, nós precisamos entender um pouco e conhecermos que o casamento daquela época, na cultura judaica, era totalmente diferente da nossa cultura em nossos dias. Naquela época, na cultura judaica, quando o noivo desejava casar-se com a noiva, ele procurava o pai da noiva, se dirigia até o pai da noiva, pagava ali o dote e ali já selava o noivado, aonde após pagar o dote, o noivo marcava o seu retorno. No seu retorno ele tomaria a noiva para ser a sua mulher. Ele selaria aquele casamento. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele veio a este mundo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós com um propósito. Ele veio pagar o preço. Ele veio nos comprar com o seu sangue. E após cumprir a sua missão, ele prometeu retornar para selar este casamento, para selar este encontro entre a igreja e Jesus, que é o noivo. De maneira que quando nos deparamos com o capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 1, 2 e 3, Jesus disse para os seus discípulos: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se for preparar lugar, virei outra vez, para que aonde quer que eu esteja, vós estejais comigo. Jesus pagou o preço, pagou o dote com o seu sacrifício, com a sua expiação, assumindo o nosso lugar na cruz, e agora ele marca a sua vinda, marca o seu retorno. E nós temos então esta promessa de nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A título de introdução, na cultura judaica o casamento acontecia à noite. Naquela época, devido não ter um avanço da tecnologia como nos nossos dias, não havia iluminação, a iluminação que nós temos, lógico, e as pessoas usavam lâmpadas, lamparinas, uma pequena botija de azeite, onde era colocado, uma pequena botija de barro, aliás, onde era colocado o azeite, e o pavio, como nós conhecemos em nossos dias como lamparina. E quando os convidados iam para o casamento, onde os convidados saíam de um lado a noiva e os convidados, de outro lado o noivo e os convidados, acontecia à noite o encontro. E por isso todos os que eram convidados precisavam de lâmpadas, por causa da iluminação. Eles precisavam das lâmpadas para direcionar, para que pudessem se encontrar. Se nós analisarmos a simbologia bíblica, a lâmpada aqui que aparece na narrativa deste texto simboliza a palavra de Deus, a palavra de Deus que nos guia, a palavra de Deus que nos direciona, a palavra de Deus que nos conduz a Jesus. É por isso que no Salmo de número 119, versículo 105, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos da palavra, porque sem a palavra nós não iremos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos da palavra no mundo obscurecido pelo pecado, por tantas ideologias,
O cristão precisa ser guiado pela palavra de Deus, para que nós possamos então caminhar, para que nós possamos andar no caminho certo. Então nessa noite, em nome de Jesus, viva a palavra, guarde a palavra, ande na palavra, pregue a palavra, medite na palavra, sinta a palavra, pregue, fale a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus sempre ao teu lado. A palavra de Deus tem o poder de prescrutar e sondar o mais íntimo pensamento que permeia o coração do homem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de fazer divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. A palavra de Deus tem o poder de nos imunizar contra o pecado. É por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem o poder de nos aquebrantar, porque Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz que ela é como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é um instrumento de santificação. Quando Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal antes de caminhar para o Getsemane, em João capítulo 17, versículo 17, ele diz: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Jesus disse em Mateus capítulo 22 e o versículo 29: errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, assim como as damas de honra que eram convidadas para participar do cortejo nupcial, do casamento, precisavam das lâmpadas, porque o casamento da cultura judaica acontecia à noite, para que elas não se perdessem do noivo. O cristão precisa da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o texto em apreço, Jesus aqui está usando a figura de 10 virgens, ou 10 damas de honra, em algumas tradições, como na Bíblia judaica. E quando nós analisamos esta parábola, Jesus aqui fala que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quando nós analisamos o verso de número 2, Jesus classifica 2 grupos de virgens. 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas ou nécias. Ambas tinham algo em comum na questão da aparência. Ambas tinham nas suas mãos lâmpadas. Ambas usavam vestes de virgem, tinham a aparência de noivo. Mas Jesus está dizendo que entre essas 10 virgens existe uma distinção entre elas, porque 5 eram nécias e 5 eram loucas. O que é que nós podemos exaurir desta informação? Na mesma igreja em que nós temos pessoas compromissadas com Jesus, com o Evangelho de Cristo, nós temos também pessoas que vivem uma vida de aparência e não têm compromisso com o Evangelho de Cristo. Observe que as 10 virgens tinham lâmpadas em suas mãos e também carregavam consigo vasilhas. A diferença é que as prudentes carregavam vasilhas com azeite. As nécias ou loucas não fizeram caso de carregar em suas vasilhas o azeite. As vasilhas, se nós usarmos aqui uma simbologia, pode simbolizar a nossa confissão de fé. O azeite, por sua vez, simboliza a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então nós podemos entender da seguinte forma: todas tinham vasilhas, mas apenas as prudentes carregavam o azeite em suas vasilhas. Se nós conjecturarmos e fizermos uma aplicação, muitas pessoas hoje
professam acreditar em Jesus. As vasilhas, na simbologia, pode ser comparado à confissão de fé. Muitas pessoas podem confessar até crer em Jesus Cristo. Mas uma coisa é confessar crer em Jesus Cristo, e outra coisa é ter o azeite, que simboliza a presença do Espírito Santo. Somente os verdadeiros cristãos possuem a presença do Espírito Santo. Jesus, uma certa feita, chegou a dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta apenas confessar a Jesus, é preciso ter a presença de Jesus em nossa vida, é preciso nascer de novo, é preciso ter um encontro real com o noivo. E quando nós analisamos esta parábola, Jesus, narrando esta parábola para os seus discípulos, fala da seguinte forma: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo de número 5: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Isso me chamou muito a atenção quando nós olhamos para o versículo de número 5. Todas estão cansadas, todas estão esperando o noivo, e todas adormeceram. A diferença é que as prudentes, mesmo tendo adormecido, guardavam em suas vasilhas o azeite. As loucas adormeceram e as suas vasilhas estavam secas. A diferença é que aqueles que servem a Deus verdadeiramente nunca perdem a presença de Deus em suas vidas. Mas o que me chama a atenção é que a narrativa do texto diz no verso 5 que todas tosquenejaram e todas adormeceram. E foi justamente nesse interim de tempo em que todas adormeceram, foi que de repente o arauto começa a gritar nas ruas, dizendo: aí vem o noivo, saíres ao encontro dele. Então nós podemos entender que neste interim de tempo, enquanto todas adormeceram, foi o momento em que o noivo retornou. É o momento em que o noivo volta para ter encontro com elas. E o que nós podemos conjecturar e aplicar ao contexto de hoje, a realidade da igreja contemporânea, é que nós podemos entender que Jesus virá em um tempo de apostasia. A vida de Jesus é um tempo de apostasia. É um tempo em que as pessoas estarão espiritualmente adormecidas. É um tempo em que as pessoas estarão desapercebidas. É um tempo em que Jesus pegará muitas pessoas de surpresa, de maneira que Jesus chegou até a comparar e dizer que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em divórcio, até que veio o dilúvio e, não percebendo, levou a todos. Jesus conclui dizendo: assim será na vinda do Filho do Homem. Observe que Jesus faz um contraste entre a geração de Noé, que estava desapercebida, e a geração do arrebatamento. E Jesus está dizendo: assim como foi no dia de Noé, ou seja, não perceberam o dilúvio, veio e levou a todos. Ele diz: assim será na vinda do Filho do Homem. Então podemos entender que nesse interim de tempo, em que todas tosquenejaram, em que todas adormeceram, foi o momento em que o noivo voltou. Jesus virá em um tempo de apostasia. Jesus virá em um tempo em que muitas pessoas estarão desapercebidas. Jesus virá em um tempo em que muitas pessoas estão vivendo
estarão vivendo uma espécie de torpor espiritual. E se nós analisarmos isso, se nós entendermos isso, e se nós dermos uma olhada para a situação da igreja contemporânea, que está acontecendo em nossa volta, no mundo, no ambiente cristão, quantas pessoas hoje estão dormindo espiritualmente? Quantas pessoas estão desapercebidas, como na geração de Noé? Quantas pessoas já não têm mais o desejo, a fome de ouvir uma boa pregação, de participar de uma escola dominical? Quantas pessoas já não têm mais vontade de orar? Nós estamos distraídos, nós estamos vivendo a geração da pós-modernidade, onde a tecnologia de alguma forma tem nos beneficiado, por outro lado também tem nos distraído, e muitas pessoas estão adormecidas espiritualmente. Mas a Bíblia diz que à meia-noite alguém está andando, alguém está clamando, alguém está dizendo: aí vem o noivo, saíres ao encontro dele. Na cultura judaica, quando o noivo saía da casa de seu pai com os convidados, era de costume que primeiro eles enviassem uma espécie de arauto. O arauto tinha a responsabilidade de andar nas ruas e gritar: o noivo vem aí, o noivo vem aí. E as pessoas começavam a sair das casas para participar também do cortejo nupcial que saía com a noiva para se encontrar com o noivo. E esse arauto que começa a gritar meia-noite e dizer: aí vem o noivo, saímos ao encontro dele, simboliza o Espírito Santo de Deus, que confirma a mensagem de Deus em nossos corações. Simboliza também aqueles que semeiam a palavra de Deus, aqueles que são porta-vozes de Deus, arautos de Deus, e que estão anunciando que Jesus está voltando. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta tu que dormes, ressuscita entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É tempo de nos levantarmos, é tempo de estarmos atentos, é tempo de nós estarmos olhando para o alto, de onde procede a nossa redenção. Não espere uma vida perfeita nesta vida, não espere um líder político perfeito para esta vida, porque nós sabemos que o mundo já é do maligno, mas nós sabemos que o nosso reino não é daqui. Paulo diz: mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos e esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A qualquer hora, a qualquer minuto, a igreja ouvirá o toque da trombeta, e no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e teremos um encontro com o esposo, com o noivo dos ares. A Bíblia diz em Miqueias, levantai, Miqueias 2:10, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Eu não vim aqui essa noite, eu não aceitei esse convite para ministrar a palavra, para pregar chave de carro para você, para pregar uma mensagem de triunfalismo, dizer que Deus vai matar teus inimigos, para elogiar o teu ego. Mas eu aceitei o convite essa noite de ministrar a palavra de Deus com a responsabilidade, com a confiabilidade que recebi, de alertar você, inclusive a mim que recebi a mensagem, que nós devemos estarmos vigilantes, que nós devemos estarmos sóbrios, porque a qualquer hora, a qualquer minuto, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Quando o arauto começa à meia-noite a gritar, a clamar, dizendo: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro dele, o texto diz no verso 7: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Versículo de número 8: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas não se apaguem. Verso 9: mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso
que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-vos para vós. Observe que naquele momento decisivo, naquele momento inusitado, em que o arauto está gritando à meia-noite, que o noivo está se aproximando, observe que naquele momento as virgens nécias, elas abordam as virgens prudentes, as loucas abordam as prudentes, e agora as loucas estão querendo azeite, elas estão querendo emprestado azeite. As prudentes respondem às loucas: não, para que não falte a nós e a vós, e diante aos que vendem. O que simboliza o azeite? Azeite, na simbologia bíblica, simboliza a presença de Deus. E a presença de Deus, ela não se compra, a presença de Deus, ela não se vende, a presença de Deus, ela não se empresta. A presença de Deus se adquire com uma vida de obediência e uma vida de submissão à palavra de Deus. Significa que filho de crente não é crente, filho de pastor não é pastor. Significa que por mais que o meu pai ou a minha mãe sejam pessoas piedosas e se relacionem com Deus, mas a santificação deles, a presença de Deus que está neles, não pode ser transferida para mim. Eu só posso adquirir a presença de Deus se eu estiver vivendo uma vida de total obediência e submissão à palavra de Deus. É por isso que quando as virgens loucas abordam as virgens prudentes e dizem: dai-me do vosso azeite, empreste um pouco do azeite, as prudentes respondem: não, para que não falte a nós e a vós, e diante aos que vendem. As nécias, as loucas, então vão para comprar o azeite. Mas enquanto elas vão para comprar o azeite, a Bíblia diz que nesse inteiro de tempo, o noivo chega. O versículo de número 10 diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Atente comigo para o versículo de número 10. Quando as nécias, as loucas, se retiraram em busca de azeite, o versículo 10 diz que naquele inteiro de tempo, tendo ela saído, o noivo chegou. E é muito interessante que o versículo 10 traz uma ênfase e diz: e a que estavam preparadas entraram. Versículo 10: as que estavam preparadas entraram com ele. Quem é que vai entrar no céu? Quem é que vai participar das bodas? Aqueles que estão preparados. Essa preparação não pode ser naquele dia, não pode ser naquele momento. Essa preparação tem que ser hoje, porque aquele momento, aquela hora, ninguém sabe. Jesus falou isso de forma bem clara no verso 13: o dia nem a hora ninguém sabe. Então nós precisamos estar preparados hoje. Quando as loucas se retiram, a narrativa do texto diz: e as que estavam preparadas entraram. O tempo da preparação é hoje. Eu não posso me preparar amanhã, porque Jesus pode voltar hoje. Eu preciso estar preparado hoje para a vinda de Jesus. Quantas pessoas estão vivendo uma vida sem compromisso com Deus e dizem: não, mas Jesus ainda vai demorar, dá tempo ainda de eu me consertar. Será? Ele não deixou data marcada. Nós precisamos ter essa consciência que o tempo de se preparar é hoje, porque as que estavam preparadas entraram. A Bíblia diz que o arrebatamento acontecerá, Paulo diz, num abrir e fechar de olhos. Algumas traduções dizem num abrir e piscar de olhos, equivalente a 3 milésimos de segundo. Será muito rápido. A palavra arrebatamento no latim, na Vulgata, é chamado raptus, no grego harpazo, que significa arrebatado violentamente com força. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, será em fração de segundos. A igreja será tomada. Significa que muitas pessoas que não estão preparadas ficarão no arrebatamento.
Então nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. E nós precisamos ter essa consciência que o tempo da preparação é hoje. O tempo de se consertar com Deus é hoje. Eu faço uso da autoridade da palavra essa noite para dizer para você: esteja preparado. Não se prepare, esteja preparado hoje. Porque a qualquer hora, a qualquer minuto, o noivo está voltando para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz, no versículo de número 11: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Se nós analisarmos o final do versículo 10, quando as virgens prudentes entram nas bodas, o versículo de número 10 diz que fechou-se a porta. Agora, quando nós analisamos o versículo 11, e as virgens loucas se aproximam, o versículo 11 nos revela que elas estão desesperadas, elas estão querendo entrar, elas estão querendo participar das bodas. Versículo 10: depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Significa que a porta estava fechada. E o que o noivo diz quando elas estão desesperadas do lado de fora, querendo entrar, querendo participar das núpcias? O noivo diz no verso de número 12: ele respondendo diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Hoje nós sabemos que a porta da graça está aberta. Hoje a nossa salvação é pela fé e pela graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Enquanto essa porta da graça estiver aberta, por mais fardos que nós sejamos, mas todas as vezes que nós recorremos a Jesus, nós encontraremos misericórdia. As portas das graças estarão abertas para nos proporcionar perdão, para nos proporcionar misericórdia, porque a graça é o favor imerecido de Deus. Mas um dia essas portas se fecharão e muitas pessoas não poderão mais entrar pela porta da graça. Após o arrebatamento, nós que somos pré-tribulacionistas, entendemos que os que ficarem aqui já não mais serão salvos através da graça, através do favor imerecido. Mas para salvar suas almas, eles precisarão estar dispostos a não se submeter ao governo totalitário do anticristo. Eles vão pagar o preço com a própria vida, serão mortos aqueles que não se sujeitarem a receber o sinal da besta. Então a salvação será através da dor. Muitas pessoas não suportarão a perseguição e não negar Jesus, os que ficarem aqui. Então melhor é entrar pela porta da graça enquanto a porta da graça está aberta. Nós precisamos sempre aproveitarmos essa oportunidade nessa dispensação que nós estamos vivendo hoje, a dispensação da graça. O que me chama a atenção, quando essas virgens loucas estão batendo na porta, estão desesperadas, querendo participar das bodas, é o que o noivo diz para elas. Do lado de dentro, o noivo responde, versículo 12: ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Por que elas não entraram? Um dos fatores é porque elas não tinham azeite, por isso não estavam aptas a entrar. O azeite simboliza a presença de Deus. O segundo fator em que elas ficaram de fora das bodas é porque elas não tinham intimidade com o noivo. O noivo está dizendo para elas no versículo 12: em verdade vos digo que não vos conheço. Você está entendendo? É melhor ser conhecido no céu do que ter toda a fama e glória que o mundo aqui pode nos oferecer. Muitas pessoas estão com o nome no hall da fama. Tem até a calçada dos famosos, que dá o nome dos famosos. Mas a nossa alegria não está em ser conhecido pelos homens. A nossa alegria está em ser conhecido no céu. Quando Jesus uma certa
era feito estar com seus discípulos. Os discípulos estavam empolgados. Jesus envia 70. Eles estavam alegres porque os espíritos imundos se sujeitavam à autoridade que estava sobre eles. E quando eles chegam alegres para contar tudo o que tinha acontecido, em nome de Jesus, Jesus exorta ele dizendo: alegrai-vos, não porque os espíritos se sujeitam a vocês, Lucas 10 e 20, mas porque o vosso nome está arrolado no livro da vida. Você está entendendo? Aquelas 5 virgens não tinham relacionamento com o noivo. Aquelas 5 virgens ficaram de fora porque o noivo não conhecia. E nós precisamos de um relacionamento com Deus. Você não pode ter carro, você não pode ter fama, você não pode ter bens materiais. Se você tiver tudo isso, isso é muito bom. Mas se você não tiver, não se preocupe. Mas uma coisa se preocupe em ter o seu nome escrito no livro da vida, em ter um relacionamento com Deus. Assim como Daniel, que quando o anjo Gabriel se apresenta a ele, diz: Daniel, um homem muito amado no céu. Isso é o que importa, é ser conhecido no céu, é ter um relacionamento com o noivo. Porque aqueles que não são conhecidos por ele, aqueles que não estão com os nomes escritos no livro da vida, a Bíblia diz em Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 20, verso 15, que eles serão lançados no lago de fogo. Então se alegre em ser conhecido por Deus, se alegre em ter um relacionamento com o noivo. Aproveite esse relacionamento para cada vez mais conhecer a Ele, através da oração, através do devocional da palavra. Ore, leia, medite, se consagre, se prepare, esteja preparado, porque a qualquer hora, a qualquer minuto, Jesus voltará para tomar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Nós vemos o término dessa parábola no versículo de número 13, aonde ele conclui com uma palavra-chave, a palavra vigiai. Verso 13 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Observe que Jesus ele encerra essa parábola. A ênfase dessa parábola recai sobre a palavra vigilância. Vigiai, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos a data, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Todos aqueles que se arriscaram para fazer uma predição sobre o dia e a hora foram frustrados, foram envergonhados. Mas Jesus ele deixou os sinais que seriam evidências claras que a sua segunda vinda estava próxima. No capítulo 24 nós temos os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Se nós olharmos para o cenário hoje político, se nós olharmos hoje para a situação da igreja contemporânea, nós vamos ver que tudo está caminhando para esse momento. E a nossa posição é: precisamos estar vigilantes. Lucas fala sobre epidemias. Nós não estamos vivendo uma epidemia, nós estamos vivendo algo que vai além da epidemia. Nós estamos vivendo uma pandemia. E podemos entender que toda essa situação que está acontecendo no nosso país e fora, isso é um alerta para a igreja. Podemos entender como trombeta de Deus para nos alertar, para que nós possamos estar vigilantes, sóbrios, atentos, alertas, porque a qualquer hora, a qualquer minuto, não sabemos o dia, não sabemos a hora, e por esse motivo precisamos estar vigilantes. Se eu for aqui usar uma experiência minha, trabalhei na área de segurança, os irmãos sabem disso. Eu trabalhei como porteiro, trabalhei como vigilante, e a minha profissão eu precisava estar de olho no ladrão e de olho no supervisor, porque se eu não estivesse atento ali no local do trabalho, o ladrão poderia me surpreender, tomar minha arma. E se eu estivesse ali relaxado na cadeira, à vontade, e o supervisor me pegasse dormindo,
ou até mesmo com a postura relaxada, eu seria ali, na mesma hora, advertido por ele. Então eu precisava, na profissão que eu trabalhei na área da segurança, para que eu pudesse garantir o meu emprego, eu precisava estar vigilante, atento, com o olho no ladrão e com o olho no supervisor. E sempre que eu trabalhava no plantão noturno, enquanto o supervisor não chegava, eu não dormia. Tinha que passar a noite acordado. Tinha dias que o supervisor chegava à meia-noite. Tinha dias que o supervisor chegava à 1 da manhã. E ele chegava sempre no horário inusitado para ver se estava atento. Eu sempre estava com o olho no ladrão, o olho do supervisor, porque eu precisava garantir o meu emprego. E se a gente for usar isso, conjecturar e usar isso como ilustração, a nossa vida espiritual não é diferente. Nós precisamos vigiar. De um lado nós temos o adversário, o inimigo das nossas almas, em que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo está em vosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Se você dormir, ele te pega. Se você não vigiar, você é uma presa fácil. De outro lado, nós precisamos vigiar, porque a qualquer hora, a qualquer minuto, o noivo irá chegar para arrebatar a sua igreja. E nós precisamos estarmos preparados para aquele grande dia, contemplarmos a face do noivo. No ano passado, se não me falha a memória, no dia 27 do mês de novembro, eu tive uma experiência inesquecível. Pela madrugada, Deus me deu um sono, e foi algo que marcou a minha vida. Eu estava dormindo e sonhei, vi um grande telão na minha frente, e nesse sonho eu contemplava vários símbolos ocultistas da maçonaria, e de repente, sem entender o que estava vendo, por que estava vendo aquilo, alguém dizia que o sistema estava corrompido e era chegado à última hora. Nesse momento eu senti um fogo queimar dentro de mim, no sonho profético. Senti uma alegria tão grande, uma alegria tão imensurável, que aqui na terra nós não podemos comparar a alegria desta vida. Uma alegria muito grande. Naquele momento eu dizia: é o arrebatamento da igreja, e dizia: valeu a pena. Nesse momento acordei emocionado, acordei sentindo ainda uma paz, sentindo uma alegria no meu coração. A Ruth se assustou, porque quando eu me coloquei meu joelho no chão para orar, o Senhor me renovou ali, e senti uma glória, uma presença muito grande, uma alegria que não pode ser descrita com palavras. E eu não tive dúvidas que aquele sonho foi um sonho profético, e um alerta, para que nós estejamos preparados hoje, porque a qualquer hora o arrebatamento da igreja acontecerá. O meu compromisso é com a palavra. A minha preocupação é em ser fiel na palavra. E aquilo que Deus me confiou, eu quero sempre que eu puder falar. E por onde eu passar, eu quero pregar sobre o arrebatamento. E quero alertar a igreja, para que nós possamos estar vigilantes. O tema da minha mensagem essa noite é uma exortação à vigilância. Que Deus em Cristo abençoe nossa vida, e que nós possamos estarmos preparados hoje, porque a alegria vai ser muito grande. Posso te dizer que o pouco que eu senti no sonho e quando eu acordei pela madrugada é algo que não pode ser descrito com palavras. Então vai ser algo muito grande, muito maravilhoso. Paulo diz que as tribulações deste século presente não se compararão com o peso da glória que há de ser revelada à igreja. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus está preparando para a sua igreja. Eu quero encerrar essa noite essa mensagem e quero dizer para você, em nome de Jesus, vale a pena ser fiel. Foi o que eu dizia do sonho: valeu a pena ser fiel, vale a pena perseverar. As lutas, as tribulações, guarde isso no teu coração, não se compararão com o peso da glória que há de ser revelada.
teremos o nosso corpo glorificado, teremos a nossa mente transformada, teremos o corpo revestido de incorruptibilidade, o pecado já não terá mais poder. Teremos o nosso corpo revestido de imortalidade, a morte será tragada pela vitória. E nesse momento eu quero convidar você, se porventura existe alguém que está passando por uma crise espiritual, eu quero convidar você nesse momento a abastecer as tuas vasilhas, as tuas lâmpadas. Vamos levantar um clamor e vamos orar ao Senhor e pedir a Ele a graça dEle sobre a nossa vida. Vamos pedir essa noite a presença de Deus manifesta, para que nós possamos suportar, porque os dias são maus. Paulo diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque os dias são maus. Só vai permanecer de pé aqueles que, nos dias que nós estamos vivendo hoje, aqueles que verdadeiramente estão buscando fortaleza em Deus. Só vai permanecer de pé diante desse tempo de apostasia que nós estamos vivendo, aqueles que verdadeiramente estiverem buscando abastecer as suas vasilhas, as suas lâmpadas. E vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento eu te apresento, meu Deus, a minha vida, teu servo que está aqui comigo. Te apresento, meu Deus, a igreja do Parque Piauí, a vida de cada um dos teus servos, ó Pai, a igreja também aqui de Pedro II, a qual o Senhor confiou a mim como liderança. E te peço, meu Deus, que essa noite o Senhor possa nos visitar, o Senhor possa nos revestir de graça, meu Deus, de autoridade, de unção, para que nós possamos, ó Pai, vencermos, meu Deus, as adversidades, ó Pai. Sabemos, meu Deus, que a caminhada cristã, meu Deus, não é só rosas, não é só alegria, mas também há espinhos. Há momentos de alegria, mas há momentos de provação, de adversidade. E diante, meu Deus, dessas circunstâncias desfavoráveis que surgem na nossa caminhada, Pai, meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, buscando em Ti, Senhor, meu Deus, nos fortalecermos, ó Pai, que o Senhor cada dia mais possa nos dar graça, para que nós possamos estarmos, meu Deus, vigilantes, atentos, meu Deus, aos sinais, meu Deus, que antecedem a Tua vinda, Pai, que estão se cumprindo, meu Deus, na íntegra, Pai. Em nome de Jesus, que nada venha nos embaraçar desta vida, e que nós possamos naquele grande dia, Senhor, contemplarmos a Tua face, porque a maior recompensa de todas, ó Pai, meu Deus, é contemplar a Tua face. O Senhor é o nosso galardão, o Senhor é a nossa recompensa. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, visita todos os teus servos que estão participando, meu Deus, dessa live, ouvindo essa palavra, que o Senhor possa visitar os teus servos, fortalecendo, renovando, meu Deus, as nossas forças, conforme diz a Tua palavra, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Em nome de Jesus seja renovado, em nome de Jesus, que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Tome posse dessa palavra, guarde essa palavra no teu coração e esteja preparado hoje, porque a qualquer hora, a qualquer minuto, a trombeta irá soar e nós iremos contemplar a face do noivo. Amém?